Nosso bondoso e abençoado Senhor esteja sobre todos, né? Estou aqui terminando de esperar para ver. Estão ligando aqui no Instagram, no YouTube. Estou aguardando aqui que tudo esteja bem. E nós vamos continuar nosso estudo do livro de Apocalipse hoje. Se possível, pegue uma Bíblia, pegue papel, caneta. E hoje você vai poder, através do nosso canal do YouTube. Como é que eu faço para o pessoal do Instagram que quiser fazer pergunta? Tem jeito aí? Tem uma caixinha com a interrogaçãozinha aí, eles clicam lá e escrevem a pergunta lá. Mas o ideal seria eles ir pro canal do YouTube, pra gente concentrar, ficar tudo num local só. No canal do YouTube você pode fazer todas as suas perguntas e assim eu posso tentar te ajudar. E assim interagirmos. Né? O link do canal já está fixado nos comentários fixados aí do Instagram. No Instagram está fixado aí o nosso canal do YouTube e assim você pode fazer. Nós vamos ter aqui também o pessoal acompanhando pelo Facebook. Está ali a Elisele me ajudando, olhando as perguntas do Facebook. Ela vai olhar no meu Facebook, eu vou dar uma olhada aqui também. Eu estou aqui com o meu WhatsApp. Quem tem meu WhatsApp aí, coloca meu WhatsApp no YouTube. Se você quiser mandar aqui também, eu vou te acompanhar e assim a gente vai tentar hoje falar e estudar um pouquinho a respeito do livro de Apocalipse. O assunto que eu vou começar hoje, eu gosto muito de falar sobre ele, que são as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse. Quero mandar um abração já de cara lá pro pessoal dos Estados Unidos, a Edilene, né? Hoje eu estava na igreja e a Edilene mandou uma pergunta muito interessante sobre Jesus, né? Por que Jesus ressuscitou com as marcas nas mãos? Por que Jesus ressuscitou com as marcas do lado? Qual é o significado disso? Foi uma pergunta muito, muito legal, Edilene. Gostei muito da pergunta. Tem gente nos assistindo lá nos Estados Unidos, também na Europa, tem algumas pessoas aqui nos vendo. E eu estou dando tempo aqui um pouquinho para que todo mundo possa entrar. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço aqui para Ana Flávia Monteiro. Um abração para Ana. Fablene, o Robson Maia. Robson Maia de Catalão. Tem o presbítero Robson também, tá por aí, será? Não sei. Eliana de Paula lá de Caldas Novas. Um abração para Eliana. Tem o Raimundão que vai estar assistindo a gente, falou aqui pra nós falar o nome dele. Né? Raimundão, lá de Anápolis, meu amigo de muitos anos. Raimundão, um abração para você aí, Raimundão. Bora lá, vamos começar, né? Tá todo mundo aí já? Como é que tá aí no Instagram? Eu não tô conseguindo. Tá. Você podia entrar na minha página no Instagram e pôr aqui para mim na tela que eu vejo. Por favor. Não sei como é que tá aí para entrar. Aí você tem a... Acho que tem. Você tem aí, não tem a senha? Uhum. Tá, ok. E assim eu vou acompanhando vocês aqui pelo Instagram e também vou acompanhando pelo YouTube. Especialmente pelo YouTube é mais fácil, né? E assim a gente vai... Quero mandar um abraço para um amigo que eu tenho lá em Pameri, que é o Bispo José Carlos. Está sempre me prestigiando, sempre ouvindo aí. E eu fiquei de mandar para ele uma coisa que eu não mandei, mas eu vou enviar toda essa apostila para ele lá. Mandar um abraço lá para Kênia também, esposa do Edson. Hoje ela ganhou um omelete todo glamouroso. Pronto aí, Felipe? Só um minuto. Tá ali, Bispo Flávio. Opa, deixa eu abaixar aqui. Tá aqui conosco a Líbia, o Zé Lázaro. Pastor Vitor. Tá lá em Anicuns, o Zé Lázaro. Um abração, Zé Lázaro. Pastor Vitor Hugo lá de Anápolis está assistindo a gente. Meu presidente, que honra. Obrigado, presidente, né? E o dito meu amigo Benedito das Neves. Um abração, Benedito. O nosso diácono está lá em Anicuns trabalhando e assistindo. Bom, vamos começar. Quem nunca, talvez, ouviu
falar de Apocalipse, eu acho que é importante sempre a gente começar explicando desde o começo. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: revelações, ou revelação, né, de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então o livro de Apocalipse de fato é uma revelação de Jesus Cristo. Essa é a coisa melhor de entender do livro de Apocalipse. É uma revelação de Jesus Cristo. E essa revelação é para os seus servos. E isso trata das coisas que brevemente vão acontecer. Então, essa revelação Deus deu para nós, falando de Jesus e das coisas que breve vão acontecer. Todos nós precisamos conhecer o livro de Apocalipse, precisamos de entender o que nele está escrito, porque tem uma bênção para quem lê, para quem ouve, e todas as vezes que nós falamos sobre Apocalipse, nós vamos ser abençoados. É assim que eu creio, né? A pastora Adriana está ali conosco, pastora Regina, pastora Vera lá de Palmelo, um abração aí para todo mundo de Palmelo, né? E o livro de Apocalipse, ele se divide, ele mesmo se divide, no capítulo 1, no verso 19, Deus fala para João assim: escreve, pois, as coisas que são, as coisas que você viu e as que depois dessa hão de acontecer. As coisas que João viu foi uma revelação de como é Jesus, ou como Jesus está lá na glória agora. As coisas que são, é o capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, que são as igrejas, ou as cartas à igreja, as 7 igrejas do Apocalipse. E o restante do livro é uma descrição de 21 juízos de Deus que vão acontecer, que brevemente vão acontecer, e mostram como será o fim para os tempos da igreja, os tempos para a nação de Israel e os tempos para as nações do fim, ou as nações do mundo, né? Então, hoje eu quero falar sobre, eu vou começar uma série de estudos aqui com vocês, falando das igrejas do Apocalipse, que eu entendo são muito importantes. As 7 igrejas do Apocalipse, elas ficavam na Ásia, elas existiram, né? Todas elas. A primeira das 7 igrejas foi Éfeso. Éfeso foi uma igreja aberta por Paulo. Na sua segunda viagem missionária, Paulo ficou lá 3 anos. E em 3 anos ele edificou uma excelente igreja, uma igreja muito amorosa. A igreja de Éfeso, eu não vou falar sobre ela hoje, mas é a primeira igreja. Dá aqui só um pouquinho de entendimento para você. Quando você vê a carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? Então lá você vai ver que a carta, o assunto principal da carta dos Efésios é a unidade. No fim da carta, Paulo diz: nós não temos que brigar contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados, contra potestades. Aquela igreja foi uma igreja que representou a igreja no seu nascimento. Cada uma dessas igrejas, elas representavam também uma época, uma dispensação de tempo. Então, os estudiosos dividem Éfeso, por exemplo, como sendo a igreja do primeiro século, a igreja que começou a crescer e explodir. Aquela igreja, assim que Jesus morre, que vai do ano 30, 31 até o ano 100. E assim, cada uma dessas igrejas, naquela capa que eu mandei, eu mostro aqui a data de cada uma dessas igrejas. Se você tiver uma curiosidade, você vai ver isso lá. Por isso, sendo que cada igreja ela representa uma época no tempo, a igreja que nós vivemos hoje é o fim da igreja de Filadélfia e o começo da igreja de Laodiceia. Eu não estou aqui fazendo uma pregação, então muita gente pode estar estranhando, eu estou fazendo aqui a ritmo de estudo, né? E hoje foi um dia um pouco cansativo, e eu estou um pouquinho cansado e minha língua está um pouquinho cansada, parece também. Então eu queria que você me ajudasse aí, acompanhando, pudesse anotar, e se tiver alguma pergunta, fique tranquilo que nós vamos chegar lá. Se Éfeso representa o primeiro tempo dessa igreja, a igreja de Laodiceia vai representar o tempo da igreja atual, a
a igreja que nós vivemos hoje. Nós hoje vivemos um misto da saída da sexta igreja, que é Filadélfia, a igreja do amor verdadeiro, para a igreja de Laodiceia. Então, o que a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 14 em diante? Se você tiver com sua Bíblia, abre aí, porque é legal de acompanhar e juntos poder lermos a Bíblia, né? Então abra sua Bíblia, pega um papel, vai anotando as passagens. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa é a descrição de Jesus. Cada igreja, nós vamos ver aqui, no livro de Apocalipse, ela traz consigo 6 coisas. A primeira delas é uma descrição de Jesus. A segunda coisa, os pontos positivos dessa igreja. A terceira coisa, uma queixa que Deus apresenta contra essa igreja. Depois Deus fala de uma ação de repreensão. Olha, se você não se converter, eu vou fazer isso com você, vou tomar essa ação contra você. Depois Deus fala sempre de um remédio. Qual é a posição ou posicionamento que aquela igreja deve tomar. O que ela tem que fazer como remédio para que Deus não se queixe mais dela. E por fim, Deus sempre dá uma promessa. Olha, se você vencer ao vencedor, eu vou dar isso. Então a primeira coisa que Jesus faz aqui é fazer uma revelação de si mesmo. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, ou ao pastor, o anjo da igreja normalmente é o pastor, né? Ao pastor da igreja escreve: isso diz o Amém. Ou seja, o ponto final. Quando termina uma oração, nós falamos Amém. Amém? Eu concordo, né? O fim. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Testemunha fiel e verdadeira porque ele sabe, conhece tudo, passou por tudo e sabe bem a sua vida. Ele vai dar um testemunho fiel a seu respeito. E ele começa dizendo uma coisa: eu conheço as suas obras. Talvez esta seja a melhor palavra dessa carta, a melhor sentença dessa carta, para todos aqueles que são crentes fiéis. Quando o Senhor diz assim: conheço as suas obras. Por quê, pastor? Muitas vezes nós estamos na igreja e nós servimos a Deus com um coração fiel, com alegria, né? Mas nem sempre somos reconhecidos como deveríamos diante da nossa liderança, ou talvez diante do ministério. Sempre encontro obreiros, sempre encontro pessoas que dizem: olha, meu pastor não me dá oportunidade, meu pastor não sei o que, não sei o que. Sempre eu encontro pessoas que dizem isso. E hoje eu quero te dar uma notícia boa. Deus conhece as suas obras. Deus sabe tudo que você faz. Deus sabe muito bem o seu esforço. Deus conhece as suas obras. E Ele nunca vai te deixar sem o seu galardão. Então a melhor coisa dessa carta é: Deus conhece as minhas obras. Por outro lado, a pior coisa dessa carta, para quem não é fiel, é que Deus também conhece as suas obras. Deus sabe dos seus pecados, dos seus pensamentos ocultos. Deus conhece todas as suas obras, sejam elas boas ou más. No caso, Deus vai falar com essa igreja e Ele vai falar de uma forma muito dura. Ele começa dizendo assim: que não és frio e nem és quente. Quem deras foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, normalmente hoje em Goiânia nós temos várias igrejas: Assembleia, Luz para os Povos, Videira, Igreja de Cristo, várias denominações. Mas antigamente tinha a igreja da cidade. Então a igreja de Laodiceia, logicamente, ficava na cidade de Laodiceia.
3 igrejas estavam ali juntas, no vale do rio Lico, lá na Turquia. E essas 3 cidades, para você entender mais ou menos, imagina que tinha uma pequena montanha. Lá em cima ficava uma cidade chamada Hierápolis. No meio ficava Laodiceia e embaixo ficava a cidade de Colosso, aonde sempre nós vamos ver uma carta dirigida aos Colossenses, né? Todos aqui já leram a carta aos Colossenses. Então tinham 3 cidades com 3 igrejas: Hierápolis, Laodiceia e Colosso, ou Colossos, né? Onde tinha a igreja de Colossenses. Colossenses ou Colossos, né? Colossenses era a igreja, os Colossenses, né? Colossos, a cidade era famosa pelas suas águas potáveis, água fria, água boa. E Hierápolis era famosa porque era como se fosse a Caldas Novas lá daquela região. Ela tinha águas termais que vinham lá debaixo das pedras vulcânicas. E assim como Caldas Novas, eram águas que eram tidas como curativas, né? As pessoas iam para lá e se banhavam pensando que podiam ficar curadas de algumas enfermidades. Agora, Laodiceia ficava no meio do caminho, entre Hierápolis e Colossos. E aqui no meio não tinha água, muita água. Então o que fazia? Era muito difícil levar água fria para cima. Era mais fácil trazer água quente para o meio da montanha. E eles fizeram então aquedutos que traziam água lá de Hierápolis para a cidade de Laodiceia. As águas nunca chegavam quentes e nem frias, sempre chegavam ali mornas, né? Eu morei em Caldas Novas numa época, eu, minha esposa, meu cunhado, e quem me ouve lá de Caldas Novas vai lembrar dessa época. Antigamente, eles colocavam a água quente que saía lá nas torneiras, né? E se tiver alguém aí nos assistindo de Caldas Novas que lembrar dessa época, manda aí um comentário, por favor, no link do YouTube, eu vou ler aqui, tá bom? E lá em Caldas Novas, se abria a torneira, tinha água morna. Sempre era assim, antigamente, bem antigamente, né? Quando eu morei lá e tinha, junto com os meus cunhados, uma sapataria, chamava Paraíso Calçados. 32 anos. 32 anos atrás. Eu sou ruim de data, mas minha esposa é legal. 32 anos atrás. E há 30 e tantos anos atrás, tinha água morna lá. Eu lembro que saía água morna lá nas torneiras. Mas acho que naquela época não, antes um pouquinho, quando tinha Cobal lá, tinha o tio Lázaro que morava lá, né? Naquela época ainda da Cobal que tinha água morna nas torneiras. Até agora não tem ninguém de Caldas Novas, porque ninguém falou nada aí, ó. A tia Liane tá assistindo, só que ela tá no Instagram, não falou nada aqui não. Tem aqui o pastor Luiz Felipe, pastor João Jovita, né? Chegou atrasado hoje. Pastor Hudson Marçal. Pastor Hudson Marçal tá me assistindo ao vivo, deixa eu falar com você ao vivo, né? A Gina também tá assistindo. A Gina, um abração. A Tânia Márcia. Eu quero mandar um abraço, tem muita gente aqui me assistindo ao vivo aqui também. Tá a pastora Líbia, o José Lázaro também está assistindo. Tá lá em Anicum, já falei. O meu amigo Benedito das Neves também. Poliana está assistindo. Silvio Lopes está me assistindo lá numa tranquilidade, gente. Está na beira da praia, tranquilo, né? Quem está me assistindo, que eu amo muito e estou muito feliz, é a Silvana Medeiros. Um abração, Silvana. Como é que é o nome da filha dela que eu esqueci, Felipe? Renatinha, né? Eu torci tanto para Renatinha casar com meu filho. O Miro, como é que tá aí, meu apóstolo? Tudo bem, Miro? Pastor Ivone, a Leila, lá do KL Buffet. Pastor Alênio Silva Cunha, me assistindo lá da cidade de... Como é que chama mesmo? Lá, Niquelândia, né? Um abração aí, pastor Alênio. Agora, quem eu estou muito honrado de estar me assistindo hoje é o pastor... né? O meu querido amigo, seu Francisco Panarella. Um abração, Francisco, um abração para Miriam. Ontem foi aniversário da Miriam, né? E eles estão sempre assistindo a gente. Eu estou muito feliz com isso, né?
Ana Paula Dinelli, um abração, Ana Paula, Sirlene de Souza e mais gente aí assistindo. Um abração e vamos junto, né? O Robson Maia, saudações de Catalão, um abração aí pro pessoal de Catalão. A Tcheliane respondeu aqui, ó. Sim. Que naquela época a água saía bem quente das torneiras. Era bem quente mesmo. Sim. Então a mesma coisa acontecia agora na cidade de Laodiceia. As águas de Laodiceia eram águas mornas. Quem morou em Caldas Novas há muito tempo sabe do que eu estou falando e entende muito bem o que eu estou falando. Lá em Laodiceia as águas eram mornas e quem bebia água sentia vontade de vomitar, porque a água morna, e todo mundo sabe que tem que tomar água morna, vomita, né? É até um remédio, de vez em quando está com o estômago ruim, toma um meio copo de água morna, não muito quente, você vai ver que alivia as dores do estômago. E é disso que Jesus está falando. Jesus usa o contexto natural para falar do que acontece com a igreja. Aquela igreja também se tornou morna. E ele diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas a Bíblia diz, no verso 17, não sabes que és um desgraçado, Pobre, miserável, pobre, fraco e nu. cego, fraco e nu. O que Jesus está dizendo? Aquela cidade, a cidade de Herápolis, ela foi fundada, houve uma época no fim do Império Grego, começo do Império Romano, que foi dividido várias seções do Império. No fim do Império Romano estava mais ou menos assim também. Então, no fim do Império Romano, a cidade de Laodiceia, aquela área da Turquia, estava debaixo do reinado de um rei chamado Antíoco IV. Se não é esse o nome, mas deve ser, Antíoco II, né? Antíoco II. E ele tinha uma mulher que chamava Láudice. E essa cidade foi fundada em função da mulher de Antíoco II. E essa cidade ficou famosa por algumas coisas. A coisa mais importante daquela cidade, que era o maior centro de troca de moedas daquela região. Então vamos pensar, qual é a cidade hoje que a gente entende que seria a cidade mais importante financeira do mundo? Talvez Nova York, né? Com a bolsa ali de Nova York. Seria mais ou menos para você entender, seria uma Nova York daquela região. Naquela época. Daquela época e naquela região. Ela é a cidade que era famosa por ser rica. Para você ter uma noção, um terremoto destruiu toda a cidade. E eles reconstruíram a cidade sem pedir nenhuma ajuda para Roma. Foi uma cidade espetacular, sempre teve muita grana, muito dinheiro, e eles nunca precisaram pedir socorro algum para Roma. E por isso Jesus está dizendo para aquela cidade, como dizias, ou como dizes, rico sou, de nada tenho falta. E a igreja se sentia também como o mesmo sentimento daquela cidade, dos moradores da cidade. Eles eram ricos, eram poderosos e eles não tinham falta de nada, como as demais igrejas daquela época. E Jesus diz para eles: vocês, na verdade, são desgraçados, sem graça, são miseráveis, são pobres, estão cegos e nus. Por que Jesus diz isso? Porque além de ser um grande centro comercial e financeiro, a mulher de Antíoco II, Láudice, fez daquela cidade uma cidade da moda. Ali produzia uma famosa lã negra e ela seria a Milão dos dias de hoje. Hoje não sei nem se Milão é o centro da moda mais, né? Eu não sei que cidade. Me ajuda aí, quem estiver me assistindo, me fala aí. Tô vendo gente lá da Europa, o meu amigo Floyd Renner, lá da Bélgica, né? Sirlene, um abração, Sirlene. A Marta, lá de Brasília. O Luca Niclau, que seria uma igreja morna. Eu vou falar disso daqui a pouco. Viu, Luca? Aguenta a mão aí que jazinho eu tô falando, né? A Sirlene é conterrânea lá de Palmelo. Tá todo mundo falando aí. Bom, eu estava dizendo que Láudice, a esposa de Antíoco II,
fez daquela cidade uma cidade da moda. Então, se alguém queria se vestir bem no Império, ela estava vestindo uma roupa lá da cidade de Laodiceia. As melhores roupas daquela época eram fabricadas com lã negra e tecidos que eram tingidos com púrpura e outras cores raríssimas, né? Então ali se tornou um centro mundial de moda. E Jesus diz: vocês estão nus. A outra coisa que tinha de muito interessante é que, como ali havia muita riqueza, ali começou também uma faculdade de medicina, uma das mais antigas, conhecidas. E eles inventaram uma coisa tremenda, que se você pesquisar, dar uma googleada, eu não sei como é que eles falam, mas se você der um Google aí, você vai encontrar. Eles inventaram um colírio, só que era um colírio em pó, que curava a cegueira. Mas curava de fato algumas doenças, não todas, mas criou-se a fama de que aquele colírio em pó curava até cegueira. E de fato alguns tipos de doença ele curava. E aquilo se tornou famoso e muitas pessoas vinham do mundo inteiro. Goiânia hoje, por exemplo, para quem não sabe, é um centro de tratamento da visão, né? Vem gente da Europa, vem gente dos Estados Unidos se tratar aqui em Goiânia. Né? Pele, queimadura e muitas outras especialidades. Assim era a cidade de Laodiceia naqueles dias. E a gente de todos os lugares se tratar lá em Laodiceia. Mas Jesus diz: vocês são cegos, vocês estão nus. Mesmo com tudo isso, e é disso que Jesus está falando. Aquela igreja se sentia assim. Tem gente participando aqui, nós vamos vendo. Só para completar aqui, minha mãe pesquisou aqui. As 5 capitais da moda hoje em dia são Londres, Milão, São Paulo, Nova York e Paris. Isso, Paris é lindíssimo, né? Milão. E os outros são Los Angeles e Roma. Pronto, tá aí. Tony Lopes nos assistindo lá no sul do Brasil, né? Bianca Viegas, um abração, Bianca. Tá me assistindo lá de São Paulo, dá um abração no Márcio aí, diz que tô com saudade dele. Agora eu tô qualificado mesmo. Sabe quem tá me assistindo aqui? Quem? Bispo Giovanni, rapaz. Aí tem que mandar as galinhas pra nós, que ele mata na fazenda lá. Tem que mandar galinhas caipira. Umas galinhas caipira, né? Agora, você sabe quem tá me assistindo aqui? Meu companheiro de viagem, que eu tô com saudade, tem muito tempo que eu não vejo. O Jaci Filho. Um abração aí pro Jaci Filho, pro pai, pra Ivana, pra todo mundo, né? A Rosângela, a pastora Rosângela me assistindo, pastor Cláudio Andrade, lá de São Paulo, um abração pra turma aí, tá nos assistindo aqui também. Saudades, viu, Cláudio? Abraço pra esposa. A Penha tá assistindo aqui também no Instagram. Ô Robson, por que você tá apagando nossas mensagens aqui, viu? Bom, vamos lá, vamos continuar estudando. Eu estou tentando, falando aos poucos e vendo se tem alguma pergunta que eu vou explicando. Mas Jesus basicamente fala da cidade, falando daquilo que acontecia, para que as pessoas pudessem entender. Então, nós hoje, talvez, sem esse conhecimento do que era a cidade, nós não entendemos muito bem o que Jesus estava falando. Mas quando você ouve e entende um pouquinho de história, de arqueologia ou de cultura, você vai ver que Jesus estava usando tudo aquilo. O Robson respondeu por que ele apagou a mensagem. Por que foi? Jaraguá ficou de fora dessa lista, meu bispo. Que Jaraguá, irmão? O Robson, você está em Catalão ou em Jaraguá? Ah, Jaraguá! Ficou fora da lista da moda. Tá, agora que eu entendi. Mas o Jaraguá é réplica, não é não? Não sei. A missionária Lia também está aí. O Floyd Renner disse que a cidade da moda é Jaraguá. Ô Floyd, você tem que vir aqui para fazer o nosso corte de cabelo e a nossa barba, viu, Floyd? Tem que vir mesmo, né? O Bispo Giovanni está dizendo que amanhã vai fazer pamonha. Ele vai mandar quantos para nós? Eu tenho que saber onde para nós irmos lá, né? Eu quero a moda e a doce. Tem que saber onde que é. Tem gente me mandando alô. Silvana, lá de Brasília. Não, Silvana Pastora, me mandando um abraço aqui. Silvana Gaynor. Um abração, minha pastora. Que Deus te abençoe 100 vezes mais na sua vida de amor. Pastora Shirley, me mandando um abraço aqui também. Pastora não, bispa não? Não, a Shirley, esposa do Marquinhos.
Tô trocando aqui as coisas, né? Mas tá indo, devagarzinho a gente chega lá. Helena Lisita tá assistindo, a Meire Martins, o Thiago Laureano, a pastora Marisa Oliveira, Walter Júnior. Tá a galera Lá entrando de aqui. séries, meu amigo Marquinho, um abração, Marquinho. Eu tô tentando fazer o nome de todo mundo, eu não gosto de parar para falar de todo mundo assim. Já me deram uma correção aqui que eu não posso parar de explicar quando eu começo. Porém, eu acho bom, o pessoal pede que manda beijo, abraço, né? O Floyd mandando um beijo para todo mundo. Bom, Jesus continua falando e diz assim, depois que ele fala, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então essa é a passagem, ou toda a carta do livro de Apocalipse, lá de Pires do Rio. Jamil está me assistindo também, um abração para o Jamil, o Séries lá de, perdão, Marquinhos lá de Séries, meu amigo. O Robson está pedindo aqui, ó, Bispo, tem como explicar a introdução ao livro de Apocalipse sobre os primeiros capítulos e assim por diante? Se não me falha a memória, já tem um vídeo disso. Tem um vídeo lá procura atrás. no nosso canal aí do YouTube, na playlist sobre o estudo do Apocalipse. Os primeiros vídeos tem falando sobre isso que você pediu, Robson. Nós estamos tentando ir por assuntos, porque fica mais fácil de você entender, né? Bom, depois que você ouve a carta e entende, eu quero que você entenda que acontecem 6 coisas nessa carta. Primeiro, uma revelação de Jesus. Quem é Jesus? O Amém. Testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quais são os pontos positivos dessa igreja? Não tem, não existe. É uma das igrejas que Jesus não fala nada de bom dela. Nada. Qual é a repreensão? Qual é o ato de repreensão que Jesus ameaça fazer? Diz assim, vou te vomitar. Eu não quero que você esteja comigo. Qual é o remédio para essa igreja? Adquirir de Deus ouro refinado, comprar vestes brancas, ungir os olhos, ser zeloso e se arrepender. Qual que é a promessa para quem vencer nessa igreja? Dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Bom, vamos estudar um pouquinho essa igreja. Como eu disse, Jesus está falando para essa igreja de tudo que lá acontecia e como aquela igreja se sentia. A igreja de Laodiceia, ela é comentada também lá na carta dos Colossenses, quando você vê Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 13, Paulo faz uma referência, do 13, 14, 15 e 16, Paulo faz uma referência à igreja de Laodiceia. Diz, essa carta, lê também lá na igreja de Laodiceia, né? Fala com Demas, saudai os irmãos que têm Laodiceia, a Ninfa, a igreja que está na sua casa, fala de igreja em casa, células, né? Então Paulo fala aqui um pouquinho disso em Colossenses. Mas você não vê nada a não ser uma carta mesmo direcionada quando o próprio Jesus direciona uma carta a essa igreja. Todas essas características que eu disse, a questão financeira, moda, saúde com o colírio, a igreja que assim como a cidade estava morna. Alguém perguntou aqui, pastor, o que é uma igreja morna, né? Foi o Lucas, né? A pastora Silvana acabou de entrar aqui, eu mandei um abraço para a senhora agora mesmo, pastora, né? Deixa eu te ensinar a ler um texto. E quais são as preocupações aqui? Em primeiro lugar, quando nós lemos o verso 20,
é um versículo que todo mundo cita. E esse versículo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Eu vou dar aqui uns 3 minutinhos, enquanto eu vou cumprimentando todo mundo. Eu queria que você que está me assistindo, o que você entende desse versículo? O que tem de muito triste aqui nesse versículo? Para que você comece a entender o que é uma igreja morna. Qual é a coisa mais triste que nós podemos ver aqui nessa passagem? Dá uma olhada aí e me fala. Felipe, quem está vendo a gente aí no Instagram? No Instagram tal, eu acho que é parente do governador, que está aqui, Otávio Augusto Caiado. Otávio lá de Caldas Novas. Um abração, Otávio, para sua esposa. Melhor pão de queijo do Goiás. Izzy Fernandes tá aqui também. Acho que do Instagram aqui o pessoal já... O Edson tá aqui? Eu não vi o Edson. Dá uma olhada aí pra mim. O Edson tá aí. Tá aí? Tá. Edson, você fez um... Como é que chama lá? Deixa eu achar ele aqui em cima aqui, ó. O Edson... Edson Santos. Ah, hoje eu te vi, tá vendo? Outro dia eu não te vi. Quero mandar um abraço pra Marta lá de Brasília, né? Marisa. Oi Marisa, minha pastora, tudo bem? Abração pro Walter. A Celina, um abração. O André Silva nos assistindo. Eu já falei lá do irmão Jamil. Jamil, você foi pescar e não me chamou, Jamil. Tô grilado com você, né? Meu pastor Josimar Faria. E ele tem Fonseca, não, a mulher dele tem Fonseca, né? Um abração aí, Josimar. E eu tô perguntando o que vocês entendem nesse versículo de ruim. Não, o Otávio tá falando que tá lá em Goiás, velho, pai. Você tá em Goiás? Eu falei Goiás, velho. Você falou Caldas Novas. Falei Caldas? Perdão, Otávio. Eu disse o melhor pão de queijo do Goiás, a mulher dele faz, né? Um abração. Se quiser mandar uma leva pra nós aceita. Mandar uns docinhos lá de Goiás, né? Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto o pessoal escreve aqui. Sim. Toda igreja tem uma promessa para ela. Ao vencedor... Toda. No caso da igreja de Laodiceia, que vai ser a última igreja dos últimos tempos, os vencedores serão os que serão arrebatados? Ou é diferente, que nesse caso vai ser no galardão? No caso aqui, essa é uma promessa para quem for arrebatado. Para quem for arrebatado. No caso da igreja de Laodiceia. Um abraço para o meu amigo, pastor Walter de Oliveira, oficial. E ele falou a verdade, está aqui, ó, né? O que tem de ruim nesse versículo, que sempre a gente cita ele, olha, Jesus está à porta, está batendo, e é um versículo que a gente usa muito, mas infelizmente talvez seja um dos mais tristes da Bíblia. Jesus está escrevendo uma carta para uma igreja dizendo, eu estou na porta batendo. Jesus não está lá dentro dessa igreja. É a igreja, ou é a única das 7 igrejas, que Jesus não está lá dentro. O Lucas respondeu a mesma coisa. Né? Jesus está do lado de fora. O Lucas está dizendo, o que tem de mais triste nesse versículo é como Jesus bate na porta, alguns ouvem e abrem a porta, outros aí ignoram a batida e deixam Jesus de fora. Exatamente isso, Lucas, né? Por que essa igreja é chamada de igreja morna? Porque Jesus está fora dela. Jesus não está nessa igreja. Ele está do lado de fora dizendo, olha, eu estou aqui batendo, eu estou aqui, ó. Se você abrir a porta, eu quero participar dessa igreja. Essa igreja, eu anotei aqui algumas coisas, né? E que eu acho interessante. Nas outras igrejas a gente vê citar doutrinas, apóstolos falsos, doutrinas falsas, pregação errada, vê citar um monte de erros. Mas essa igreja, Jesus não cita nenhuma doutrina errada. Jesus não cita nenhum sequer pecado de imoralidade. Jesus não cita, não condenou essa igreja por nenhuma prática, por exemplo, como de idolatria. Essa igreja, aliás, ela se arrogava rica e forte. Antigamente, eu vou falar um pouquinho da igreja de Laodiceia, e se você puder abrir, eu não sei se dá para copiar o texto da igreja de Laodiceia e colocar aí para mim, Felipe, na descrição. Perdão, da igreja de Filadélfia. Colocar na descrição do vídeo? Na descrição do vídeo, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor verdadeiro. Filadélfia significa amor
fraterno, amor verdadeiro. O Senhor fala assim a respeito dela. Conheça as tuas obras e sei que tem posto diante de ti uma porta aberta. Deus colocou diante da igreja de Laodiceia de Filadélfia, uma porta aberta. E ele diz assim: eu sei que você tem pouca força. Eu sei que mesmo tendo pouca força, você pôde guardar a minha palavra. Por isso, diante de ti, eu pus uma porta aberta. Eu quero que você veja de qual é a raiz que nós fomos tirados, né? Hoje em dia, de vez em quando, eu ouço alguns pastores falarem muito mal das igrejas tradicionais. A igreja batista, a igreja presbiteriana, essas igrejas que foram as raízes de onde nós saímos. Essas igrejas que alcançaram o mundo com o Evangelho, né? E essas igrejas, elas trazem consigo um ensino muito forte da palavra. Há 50 anos atrás era proibido assistir televisão, escutar rádio, né? Os nossos irmãos assembleanos lembram muito bem disso. Então, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, nós não tínhamos força alguma para evangelizar. Nós tínhamos só a cara, a coragem e os pés e a sola do sapato, e nós tínhamos alegria. Quantas vezes eu subi num caminhão, numa carroceria de caminhão, levava os jovens, tocava. Quantas vezes nós fizemos campanha em praça. Só a igreja de Filadélfia. Você quer esse aqui, né? Esperar esse aqui? Texto aí, por favor. Apocalipse 3, 8, 10. Isso. Então, coloca lá na descrição. E o Senhor diz: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Guardou a minha palavra. Olha, nós viemos dessa igreja sem força, mas hoje, eu vou dizer a vocês, vou lembrar um pouquinho aqui, os crentes velhos me ajudem aí, dá uma curtida aí e me lembra disso. Quem lembra da igreja há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quem lembra aí? Quando a gente ia para os retiros, nós íamos no caminhão de boi. Quando nós íamos para o retiro, nós íamos naqueles caminhão, carga seca, né? E era só a poeira, gente, era só a poeira. Para viajar, para ir em outra cidade, era uma tribulação. Pouca gente tinha carro, quase ninguém na igreja. Os jovens, todos eles tinham bicicleta. Quando nós abrimos a igreja ali do Mansões Paraíso, um dia eu cheguei lá, e aquele tanto de jovens, eu disse para o bispo Mar, nós vamos orar e vamos mudar a sorte desse povo, né? Eram uns jovens assim, mas ninguém tinha nem bicicleta, acho que tinha 2 bicicletas na igreja. E um carro velho do Bispo Mar, não, um Fiatzinho Uno vermelho, que me ajudou a visitar muita gente. Eu sou grato a Deus pelo aquele Fiat Uno vermelho que eu nunca esqueço, que me ajudou muito, né? Os versículos que eu estou falando, o Felipe está pondo aí na descrição aqui do YouTube, no nosso link no YouTube, tá bom? Essa igreja era uma igreja fraca financeiramente, fraca de estrutura, estruturalmente nós éramos muito fracos, né? Hoje nós temos tecnologia, computadores, nós falamos aqui, estou pregando hoje para agora nesse momento aqui, segundo o que eu estou vendo, umas 300 pessoas, né? Nesse momento eu estou falando com umas 300 pessoas em várias contas que nós estamos mandando pelo Instagram, Facebook, YouTube, por vários canais, umas 300 pessoas nesse momento. E antigamente nós não conseguiríamos fazer isso. Eu estou falando aqui da minha casa, tranquilo, sentado, transmitindo de boa, né? E antigamente nós não tínhamos essa condição. Mas todo mundo lembra, o Walter dirigiu o caminhãozinho, né? Pai dele. O pai do Walter, é isso. O Walter ia na carroceria do caminhão do seu pai. O Walter, se você puder, escreve aí, eu não sei se tem gente participar aqui, acho que não tem, mas o Walter me contou uma história um dia, que o pai tocava trombone, se eu não estou enganado, o Walter tocava baixo, o Paulo tocava violão, eu não sei quem mais tocava, mas eles iam de carona tocar e voltavam, não tinha carro, não tinha nada, né? Eu não sei como é que era, mas
É uma história bonita. Um dia a gente pode sentar junto aqui e falar, né? Bombardino. E eu não sei o que é isso, viu, Walter? Escreve aí o que seu pai tocava, porque eu não sei, né? Desse jeito. Então tá bom, ele está confirmando aí. Mas nós éramos muito felizes. Era uma igreja extremamente forte, abençoada, cheia de graça, cheia de unção. Hoje, nós ficamos ricos, né? Todo mundo tem carro. Ninguém vai para a igreja hoje sem carro. Sabe quem que está me assistindo? O apóstolo Bira, dos Anjos. Um abração, meu apóstolo, pregador da prosperidade, abençoado, lá de... agora eu vou falar bobagem. Paraíso está o Porto filho Nacional. dele, de Porto Nacional, né? O Juninho, que está lá em Paraíso, cuidando do Jó, fazendo um excelente trabalho, o Birajara Júnior. Mas aquela igreja era tremendamente cheia da unção e da graça de Deus. Hoje, nós somos Laodiceia. Laodiceia nos representa. Como é que é a igreja de Laodiceia hoje? Nós estamos ricos, cheio de carro, cheio de loja. Hoje nós temos televisão, rádio. Se contar as televisões, os canais de televisão, os canais de rádio, você vai ver, a Universal tem redes de televisão, rede de rádio. Todo mundo hoje tem uma rede de rádio, canal de televisão. Mas nós somos uma igreja morna. Temos a força da televisão, do rádio, a força da internet, a força... Todo mundo tem um canal de YouTube hoje, todo mundo tem um canal de rádio, web. Mas nós estamos mornos. Você falava para o crente antigamente, vamos orar? Ninguém tinha, né? Hoje você fala, vamos para a igreja? Essa geração nova, não, vou ficar em casa. Então Jesus está falando disso. De uma igreja que se acha rica, de uma igreja que se vê muito bem vestida, mas eles fizeram, essa igreja fez uma coisa estranha. Se você lê o livro de Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia, Jesus fala assim, olha, pus diante de ti uma porta aberta, mas essa igreja de Laodiceia pôs diante de Jesus uma porta fechada. É terrível o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão fechando o coração para Jesus. Não são os descrentes. Jesus está falando com uma igreja que pôs uma porta fechada para a vontade de Jesus. Enquanto que Filadélfia, Deus abre as portas do mundo, e Filadélfia alcança o mundo e traz tudo que nós temos hoje, toda essa força, conquista tudo isso que nós estamos vivendo hoje, pela força da evangelização dessa igreja, que eu fiz parte dela, pastor Walter fez parte dela, né? O pastor Walter está dizendo assim, meu pai trombone, o Walter Bombardino, né, ficava às vezes na beira da estrada pedindo carona para ir embora, né? A Maíra está dizendo que o corpo de Cristo tem posse e não tem desejo de fazer nada. Isso mesmo, né? Hoje nós possuímos muita coisa. Hoje nós somos ricos. Hoje nós estamos dizendo que nós usamos os melhores carros, as melhores marcas de roupa. E quando você abre a televisão, todo mundo hoje dá testemunho. Pastor, eu fui para a igreja, agora na igreja tem 10 carros. E para onde você vai com esses carros? Eu não estou dizendo que é errado ter 10 carros ou 20 carros, né? Mas essa não é a melhor coisa da sua vida. Eu sou a favor da prosperidade, né? Meu apóstolo Bira está me assistindo lá, o pastor Walter é um dos melhores e maiores pregadores do Brasil sobre a prosperidade no Senhor, porque Jesus nunca veio pregar miséria. Mas você não vai levar carro para o céu. O carro é uma bênção que Deus te deu aqui para usar. E você deve usar como se nem fosse sua, né? Você desfrute ou desfruta daquilo que Deus lhe deu na vida. Mas isso não vai te levar para o céu. Antigamente, nós dávamos valor a testemunhos assim. Eu fui na igreja e o pastor pregou e aquilo tocou meu coração, eu me converti, eu aceitei a Jesus e hoje eu estou aqui. Hoje a gente não vê mais testemunhos de conversão, quase não se vê mais apelos. As pessoas estão indo hoje para a igreja porque precisam comprar, vencer, ter sucesso. As palavras hoje são de alta ajuda,
a ministração hoje é para te pôr para cima, você pode, você consegue, você vai dar conta. E as pessoas entraram nisso e vivem assim. E o que as pessoas estão fazendo é colocar uma porta fechada diante da vontade de Jesus. Essa igreja morna, que valoriza muito mais coisas do que qualquer outra coisa, do que o amor a Deus, do que viver com o Pai. Hoje eu venho falar de uma carta e despertar você para voltar o seu coração a Deus. Deus pode sim colocar uma porta aberta na sua frente. Todos os dias nós pregamos isso. Deus vai abrir uma porta. Se o diabo fechar uma porta aqui, Deus abre outra ali. Deus, claro, quer colocar uma porta aberta diante de você. E Deus pode fazer isso. Deus quer fazer isso. Mas, infelizmente, o que está acontecendo é que a igreja de hoje, se achando rica, se achando poderosa, se achando toda especial, tem colocado uma porta fechada diante da vontade de Deus. Essa é a grande tristeza dessa igreja morna, fria, dessa igreja que pensa que faz tudo. Essa igreja prega certinho, essa igreja não tem uma prática de pecado. Qual que é o pecado dessa igreja? Ela não é humilde, é uma igreja orgulhosa. Essa igreja, ela é uma igreja que se exaltou, é uma igreja cheia de orgulho. Ela é criticada pelo seu orgulho, pela sua autossuficiência. Ela chega a dizer, eu não tenho falta de nada. Imagine uma igreja que pregue certo, que viva correto, que faça tudo certo e mesmo assim deixa Deus do lado de fora. Mesmo assim coloca uma porta fechada para a vontade de Deus. Essa é a igreja de Laodiceia. É disso que Jesus está falando. Uma igreja que ele ama e ele diz, eu quero entrar, eu quero sentar com você, eu quero comer com você. Essa é uma coisa interessante. Eu vou dar uma explicação legal agora sobre essa passagem. Mas antes eu queria ver quem Walter está dizendo aqui. Prosperidade só tem um sentido, estabelecer o reino de Deus. Amém. Precisamos voltar ao primeiro amor, pastora Marisa, né? O Francisco 2711 tá mandando um abraço. Francisco 2711. Agora eu não sei se é o Francisco da Laudiane ou se é o Francisco da pastora Adriana. Nós temos que descobrir aí. Quem que é esse Francisco aí? A Cristiane Niklaus está assistindo a gente também pelo YouTube. Um abração para Cristiane, para o Célio. A Ruth Mary Mesquita também está assistindo a gente pelo Instagram. Quem está me assistindo é o pastor Justino Rosa, lá de São Paulo. Um abração, um dos fundadores, pioneiros. Ele pode contar tudo dessa igreja sofredora, Filadélfia, né? Do início da Igreja de Cristo aqui em Goiânia. Hoje está com uma linda, belíssima construção lá em Campinas, né? Eu acompanho aqui. Parabéns, pastor Justino. Pai, um abração. sabe... Bispo Souza, meu amigo, muito tempo que eu não lhe via, né? De vez em quando vejo uma live do Bispo Souza. O Bispo Souza, aquele que faz o povo dormir? Aquele que faz o povo dormir, faz a oração, o povo dorme e tem uma cirurgia espiritual. O chefe William está nos assistindo. Chefe William, preciso falar contigo, chefe William. Precisamos de você num projeto nosso aí novo aí. Isso, precisamos do chefe William no projeto aí também. Só né? pedir uma coisa aí pro pessoal que está assistindo no Instagram e no Facebook. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal e o pessoal e dá um like no nosso canal. O pessoal que está no YouTube também assistindo, dá um like, porque a cada like o YouTube indica o vídeo para mais 5 pessoas. Então você que está assistindo no Facebook e no Instagram, vai lá no nosso canal, se inscreva e dá um like na nossa transmissão. Quando eu fui a Israel, uma das primeiras vezes, eu tive uma alegria muito grande. Eu conheci um jardim bíblico lá dentro da cidade de Israel, chamado Encarém, que não existe mais hoje. Né? E lá, um grande amigo que eu tenho hoje em Israel, hoje ele trabalha lá no jardim do túmulo, né? O João Batista, está por lá, não sei se ele está me assistindo hoje, mas é um amigo que me manda vídeos sempre lá de Israel. Ele era um instrutor lá do Encarém, né? E um dia, em uma das nossas viagens para Israel, ele nos sentou e ensinou como é que foi a última
ceia, ou a Santa Ceia. E nas explicações, ou dentro de tudo que a gente estava aprendendo, eu aprendi uma coisa, que um judeu não senta para comer se for inimigo de alguém. Então ele falou lá do Salmo 23, quando Davi diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu sempre pensava que era mais ou menos assim, eu vou sentar aqui nessa mesa e Deus vai preparar, e os meus adversários vão ficar tudo revoltado lá de pé me vendo comer. Mais ou menos eu imaginava, tinha essa cena na cabeça. Mas ele explicou e mostrou que Davi, o que Davi queria era, Senhor, me dá paz com os meus inimigos, que eu possa sentar e comer com os meus inimigos. Eu não quero ter tanta guerra mais, né? O que Jesus fala nessa passagem, nessa carta, é o seguinte, olha, até agora nós somos inimigos. Além de eu estar de fora, além de você fechar a porta para mim, além de você não me deixar entrar na sua igreja, nós estamos como inimigos, nós não comemos juntos. Jesus está dizendo, eu estou doido para sentar e comer com você. Eu quero voltar para dentro dessa igreja. Eu quero sentar e ser amigo. Jesus disse um dia, já não vos chamo mais de servos, mas agora eu chamo de amigos. É isso que Deus quer ser na sua vida, amigo. É isso que Deus quer ser com a igreja de hoje, amigo. Nós precisamos e devemos voltar a nos converter, a nos arrepender, a entender uma coisa, que a vontade de Deus, a direção de Deus precisa ser a maior direção na nossa vida. Hoje, infelizmente, nós estamos em uma igreja que perdeu a unção da direção profética de Deus. Nós fazemos o que atrai pessoas. Se pintar uma igreja de preto atrair gente, eu vou pintar de preto. Se colocar um telão bonito aqui atrás e com muito LED, se isso atrair pessoas, eu vou fazer isso. Se for banda de música, eu vou fazer isso. As pessoas tocam não para louvar a Deus. Nós vamos num culto para adorar a Deus. E, infelizmente, é essa igreja que a carta da igreja de Laodiceia descreve. Eu poderia escrever toda essa carta. A gente tem tempo aqui. Me proponho a estudar aqui com os irmãos durante 1 hora. Eu poderia, por exemplo, explicar aqui. Jesus diz, você é cego. Quando você ouve essa expressão e vê os ensinamentos de Jesus lá no Novo Testamento, Jesus diz assim, vocês são cegos guiando outros cegos. Ora, Jesus, se você ajuntar o que Jesus ensinou sobre cegos aqui na Bíblia, no Novo Testamento, em suas pregações, quando você ouve a carta aos crentes de Laodiceia e entende o que Jesus pregou, você começa a entender o seguinte, a igreja de hoje é liderada por cegos, que guiam outros cegos. Esses líderes são de fato, como Jesus diz em outra passagem, sepulcros caiados, estão vistosos por fora, mas está podre por dentro. Por que está podre? Porque não tem Jesus lá na igreja. Jesus está do lado de fora. Jesus disse assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se o teu corpo, ou se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão a sua vida. Eu poderia mostrar para você aqui, ponto a ponto, tudo que Jesus está falando e o que ele ensinou lá no Evangelho. Mas a gente ia gastar muito tempo. Eu tenho uma apostila todo dia pronta, com todas essas explicações, com todas essas passagens bíblicas. Daqui a alguns dias eu vou lançar isso aí de forma tal que você possa adquirir isso pela internet e estudar bastante e divulgar isso para muita gente. Mas hoje eu quero parar por aqui. Só um minuto. Eu quero falar com você sobre o que está acontecendo aí, o Instagram. O Instagram vai... O Instagram vai cair, eu vou esperar um pouquinho para a gente poder... Só antes de acabar, a Valdinei Scalabrini está assistindo a gente. Um abração pro Valdinei, pra esposa. Bela Filo Plus também está assistindo. Essa eu não conheço. Nós vamos voltar agorinha. 2 minutos, vapt-vupt, volta e depois eu encerro aqui orando com vocês.
A Marta está pedindo oração, vamos orar, sua pressão está alta. Em nome de Jesus vai baixar essa pressão aí, né? Elane Marques, a melhor podóloga da cidade de Goiânia, do estado de Goiás, junto com meu amigo, tá lá os dois nos assistindo, né? Gaúcho, um abração aí, meu gaúcho. Pastor Denias, um abração. Denias, você está aqui em Goiânia ou está lá no sul de novo? Um abração, pastor Francisco Assis, pastor Adriana, está nos assistindo aí. Tem bastante gente aqui hoje. Graças a Deus. O meu desejo é sempre pregar a palavra e te ajudar a conhecer um pouco mais. O nosso amigo João Batista Garcia estava assistindo no... João Batista Garcia, meu amigo João 10. Famoso João 10. Um abração, João 10. Deixa só o pessoal começar a voltar aqui do Instagram. Ivanete da Silva Menezes, Roque tá entrando. Regina, Célia. Esse negócio do Instagram aí de 1 hora, É a meio gente tem chato. que terminar com 1 hora mesmo, né? Bom, acho que está todo mundo aí de volta. Vamos terminar aqui. Eu gostaria muito, muito, muito de que você entendesse uma coisa. O que é o livro de Apocalipse? É uma revelação que Deus deu para você, que é servo de Deus. E Deus está nos revelando coisas que são hoje. Hoje, Ele está dizendo que não são todos, mas a igreja, de forma em geral, está morna. A igreja, de forma em geral, está afastada. Esqueceu-se de que Deus um dia abriu uma porta para ela e colocou uma porta fechada para a vontade de Deus nos dias de hoje. Hoje prevalece a vontade dos homens. Jesus não está aqui reclamando da pregação, não está reclamando de prática pecaminosa, Jesus está reclamando do orgulho. Né? E se você olhar, hoje em dia tem alguns pastores que você não chega nem perto, não pode tocar, não pode ser isso, não pode ser aquilo outro. Eu me alegro com a simplicidade do meu apóstolo Ulisses Oliveira, que hoje esteve lá na igreja comigo, vai lá, senta, coloquei um prato de salada, a irmã lá fez uma saladinha, pus uma saladinha com a carne, ele comeu ali na mesa do escritório, de boa, gente chegando, conversando, e nós temos a alegria de termos um ministério que a maioria dos pastores foram ensinados a serem simples, a serem humildes, né? Não estou arrogando, dizendo que nós somos e o povo não é. Não é isso. Estou dizendo que nem todos são assim. Eu conheço inúmeros pastores, inclusive muitos que estão nos assistindo agora, que são assim também, tranquilos, de boa, né? O Lucas está me perguntando, se você reconhece que a igreja é morna, como fazer para atrair pessoas que buscam adorar a Deus, ou seja, esquentar a igreja? Ô Lucas, Jesus dá a resposta aqui, ele diz assim, arrepende-te, né? Sai fora desse orgulho bobo. Não, mas isso aí, Jesus está falando para as pessoas. Para a igreja, não é para as pessoas. Tá, mas ele perguntou o seguinte, se você reconhece que a igreja é morna, como fazer para atrair as pessoas que buscam adorar a Deus, ou seja, esquentar a igreja? No caso, ele está perguntando, como que o pastor faz para ter isso e como ele... Aqui a coisa é assim, Jesus está falando com a igreja, esquece agora o pessoal do mundo. Deus está falando com a igreja. Certo. E a igreja hoje precisa deixar de ser orgulhosa, arrogante, de dar tanto valor àquilo que possui. É o que Jesus fala, né? Olha, riqueza verdadeira comigo. As verdadeiras riquezas são as espirituais. Então, hoje nós invertemos. Eu lembro do pastor Walter pregando, ele diz assim, se eu não for fiel nas riquezas injustas, nessas riquezas aqui terrenas, como Jesus disse, quem vos dará as riquezas verdadeiras? Jesus disse, né? Amontoai para vós riquezas aqui no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Então as pessoas hoje estão amontoando riqueza aqui, estão esquecendo do céu, esquecendo da vida com Deus, esquecendo da vida espiritual. E de fato, nós pastores precisamos voltar a pregar, respondendo ao Lucas, né? Contra o orgulho, pregar contra a vaidade,
pregar a respeito do amor a Deus e viver essa coisa de fato. E então, assim, pondo você na cilada. Não para de pôr cilada que eu tenho que terminar. Então, isso é culpa dos pastores? A igreja está morna? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque eles não pregam a palavra como deveria ser pregada e ensinam o povo errado. Não é isso que Deus está falando aqui. Não, mas para a igreja estar morna, seria porque teve ensinamento errado e os irmãos foram conduzidos a isso. Não é isso que a Bíblia diz aqui. A Bíblia não fala que o ensino é errado, não fala que a prática é errada. O que a Bíblia fala é que a igreja como um todo hoje se tornou orgulhosa. Que a igreja como um todo, ela acabou se tornando orgulhosa, amando mais o mundo. Por isso a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Eu posso possuir tudo, ter tudo, mas não posso amar as coisas do mundo e nem o mundo. Então o que acontece hoje é que nós pregamos tanto que essa igreja ia ser vencedora, queria prosperar, mas éramos tão fracos que pregamos tanto sucesso, que a igreja tem muito sucesso hoje. No geral nós temos muito sucesso, porém as pessoas estão amando muito mais isso do que a Deus. Por isso as pessoas deixaram de amar o Senhor, né? A Silvana Gaynor Fonseca está dizendo, não é culpa dos pastores, o povo tem que se arrepender. Eu creio que o povo e os pastores também, pastora Silvana, né? Eu creio que é um tempo de nós pararmos um pouquinho e entendermos. Eu quero o céu? Eu quero. Se eu quero o céu, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Nós estamos vivendo dias que são cruciais. Eu preciso definir muito bem quais são os valores que regem a minha vida. Eu vou viver com uma porta aberta por Deus ou vou fechar a porta para a vontade de Deus? Eu vou ser Filadélfia ou Laodiceia? Então hoje eu preciso de definir quem eu sou e quem Deus é na minha vida. Se eu posso ter uma igreja que prega a verdade, que faz tudo certo, que não tem nada de errado, mas que deixa Jesus do lado de fora, isso é muito triste. Por isso eu convido você hoje a voltar o seu coração para Deus, a deixar Deus entrar na sua vida, entrar na sua igreja. Convido você a quebrantar seu coração, deixar o orgulho de lado. Não é a marca do seu sapato, a marca do seu carro, a potência do motor que vai te levar para o céu. Não é o quanto de dinheiro você tem que demonstra o amor que Deus tem pela sua vida. Aliás, a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, né? Então nada disso não é o bem que um homem possui que vai determinar quanto Deus o ama. Os judeus sofriam com esse conflito. Jesus um dia disse assim, é difícil demais para um rico entrar no reino dos céus. E os judeus acreditavam que só os ricos iam para o céu. Os pobres eram uma praga, uma maldição. Nada disso é verdade. E eu quero te chamar. Vamos juntos orar a Deus? Vamos juntos, né? A Edilene, lá dos Estados Unidos, está dizendo assim, a igreja já não pode falar que não tem prata e nem ouro. Mas também não pode falar que levanta e anda, né? É verdade, né? Robson está dizendo, não deixe Jesus do lado de fora. Essa é a mensagem. Deus quer entrar e quer ser nosso amigo. Quando alguém não ceia comigo é porque ele é meu inimigo. Em tese seria isso que Jesus estava dizendo. Eu estou do lado de fora e vocês me consideram inimigo. A minha vontade não é boa para vocês. E hoje eu estou te convidando. Converte, arrepende o seu coração. Vamos voltar para Deus. Vamos voltar para o Senhor. Se você quer aprender um pouco mais disso, eu creio que até na próxima semana tem uma apostila pronta, montada, chamada As 7 Igrejas do Apocalipse, né? E eu vou ter um resumo assim com cada uma das igrejas, começando pela igreja de Éfeso, te dando uma história, falando de todos os versículos, estudando ponto a ponto, o que Jesus ensinou lá no Velho Testamento, nos Evangelhos, o que foi ensinado lá no Velho Testamento e por que essa igreja está sendo cobrada assim. Eu sei que vai ser um material muito bom para que você possa estudar e nesses últimos dias antes do arrebatamento poder falar com as pessoas. Eu quero orar por você agora. Quero
convidar você para orar e depois, se tiver ainda alguma pergunta, se tiver alguma coisa, A gente dá uns recadinhos no final, né? para dar uns recadinhos, amém? Vamos juntos orar a Deus? Pai querido, em nome de Jesus, hoje eu tenho ministrado a respeito da Tua palavra, que o Senhor tem dito a uma igreja que é morna, a uma igreja que não está se avivando, a uma igreja que prega a palavra, que vive os princípios, mas que infelizmente tem deixado do lado de fora a vontade que vem do céu. E eu oro hoje, Senhor, para que o Teu Santo Espírito visite o coração de cada um dos nossos ouvintes, de todo mundo que está nos vendo agora, aonde quer que eles estejam, e que a bênção do Senhor os alcance cada uma dessas igrejas, e que possamos ser crentes mais quebrantados, que o orgulho seja quebrado da nossa vida, como foi feito com Naamã. Quando ele desceu as águas e o seu orgulho foi quebrado, ele foi curado, restaurado, renovado. E o Senhor espera isso de nós. O Senhor espera que nós sejamos quebrados no nosso orgulho. E Ele tem uma promessa para nós que vamos vencer, para nós que somos da igreja de Laodiceia, que infelizmente estamos no pecado do orgulho. O Senhor diz que o Senhor quer que nós nos assentemos com o Senhor na glória. Eu quero um dia poder assentar com o seu trono lá na glória. Eu quero poder participar dessa bênção. Eu quero poder participar dessa alegria de sentar ao lado de Jesus lá na glória. Que você também possa participar disso. Que a boa e poderosa mão de Deus esteja ao seu lado. Que o Santo Espírito de Deus visite o seu coração nessa noite, quebrando e tirando todo orgulho, todo espírito de altivez, e trazendo você de volta para uma igreja amorosa e abençoada, muito forte, e juntos nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor nesses últimos dias. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tem como você fazer alteração? Você esqueceu de orar pela Marta, que está com pressão. Eu vou orar para ela agorinha, vou mandar aqui no WhatsApp, eu vou orar com ela agorinha. Ah, então tá bom. Então vamos lá, só tá dando alguns recados. Amanhã é o nosso culto de Santa Ceia. Então você que está aqui em Goiânia e não pegou o seu kit ceia, passa na igreja amanhã, pega seu kit ceia. Durante o dia todo nós estaremos lá na igreja. Pegar o seu kit ceia. E você que tá, porque tem muita gente assistindo a gente fora do país, né, e em outras cidades. Passa no supermercado, compra um vinho, um pão e vamos cear junto conosco. Nós tá acompanhando nós pelo YouTube, você que não pode estar indo na igreja e tudo mais nesses dias, né? E é isso pro pessoal que tá se inscrever no nosso canal, nos acompanhar. Todo dia às 8 horas da noite tem um vídeo novo. Estamos tendo algumas programações. Todo sábado vai ter uma palavra voltada fora de palavra. Como que eu posso explicar, pai? Bom, vamos lá, deixa eu só dar uma coisa que a Poliana Teodolino, ela diz que nasceu numa igreja raiz também, né? Um abração aí para ela. A Débora Oliveira está nos assistindo, a pastora Ivana também está nos assistindo, a Sueli Dias Machado, um abração, Sueli, um abração pro Quinzinho, né? Está lá nos assistindo também, um abração. Fátima Mendes, um abração para a pastora Fátima e também para o pastor Joaquim, né? O Ronaldo Nunes, um abração. Um abração para a Bianca aqui que mandou. A Palmira Policena, boa noite, querida, que Deus abençoe, né? Tem muita gente mandando abraço. A Aline Martins aqui no coisa, a Francesca, lá de Pires do Rio. Tem gente de todo lado aí, né? Caiu. Não, foi só o link aqui. O Sandro Bezerra. Sandro! Agora eu não sei se é o Sandro filho ou se é o pai. Mas acho que é o pai. É o pai, né? Um abração pro Sandro, pra esposa e pros filhos também. Bom, gente, é o seguinte. Se Deus quiser, segunda-feira que vem eu continuo aqui com mais um estudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui e aí depois vocês podem mandar pergunta para mim à vontade. Coloca o meu telefone lá. Você não vai descansar, não. Não, vai mandar pergunta doidada, hein, você. Pode mandar pergunta tranquilo, eu vou responder. Eu estou me preparando para responder aqui sobre um assunto. A construção do terceiro templo em Jerusalém. Vai sair ou não vai? Quando que vai sair? Vocês sabem? Mas isso aí você já falou já, ué. Não falei. Não falei.
Não falei aonde, nem como. Uai, como? Não falei. Se o pessoal não sabe, é porque eles não prestou atenção nos outros vídeos do... Eu também acho que não. Então, se você não sabe, eu estou me preparando. Esse WhatsApp aí ficou errado. Agora ficou certo, né? O A é grande, né? O WhatsApp lá, o A é maior. Você está escrevendo errado. Se você quer saber um pouquinho sobre a construção do terceiro templo, sabe quem entrou agora? Meu amigo Neudes. Um abraço, pastora Neudes. Um abração, Bispo Miro. Hoje estava ouvindo a gente também, né? Se você quiser saber sobre o terceiro templo, eu vou estar falando. Eu Gente, posso dar spoiler? não, pode não. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. E até segunda-feira que vem eu vou estar aqui estudando com você de novo sobre o livro do Apocalipse. Um abração.